Mas amém. Essa imagem, se não der agora... Opa, já está aí. Não está muito nítida, eu procurei na internet, isso aí deve ser uma pintura, né? Eu procurei, eu queria exatamente essa, eu achei outras, né? Existem outras pinturas desse momento, né? Que é a retirada do corpo de Jesus da cruz, né? Vocês já tinham percebido, né? Então, este homem, eu fiquei assim muito tocado, porque eu olhei assim para a expressão do homem que está segurando Jesus, que provavelmente José de Arimateia, né? E aí fiquei refletindo um pouco sobre isso, fiquei bastante tocado, que ele correu riscos, porque ele era do Sinédrio, ele era uma pessoa importante entre aqueles que condenaram Jesus. E ele foi lá, né? E a forma como ele está segurando o corpo ali de Jesus, eu fiquei muito tocado com isso, sabe? Mostra o quanto ele amava o Senhor, quanto ele esperava realmente, quando ele cria que Jesus era o Messias. E certamente o coração dele estava muito destroçado ali naquele momento, né? E a roupa dele certamente ficou toda suja, né? Suja, entre aspas, né? Na verdade, limpa, né? Pelo sangue do Cordeiro ali, né? Aleluia. E ele, pelo ritual judaico, ele estaria imundo para poder participar da Páscoa, por causa disso, porque ele tocou numa pessoa morta. Mas essa pessoa morta era muito especial, porque a morte dele nos trouxe vida. E eu posso imaginar depois a alegria deste homem quando Jesus ressuscitou. E a satisfação, né? Certamente ele nunca esqueceu desse momento que ele segurou ali Jesus, né? Morto. E ele podia dizer, ele estava morto mesmo, mas ele ressuscitou, né? Então isso é maravilhoso, é maravilhoso. Então, Gálatas, capítulo 3, o apóstolo, a carta aos Gálatas foi escrita, não precisa nem abrir, não, por enquanto. Foi escrita para realmente assim contrapor a religiosidade, né, judaica, né, os rituais, e mostrar que não é pela lei, não é por querer cumprir as coisas que nós vamos nos unir a Deus, que vamos estar no reino de Deus, mas é por contemplar, é por olhar para Jesus, é por crer que Ele foi morto, que Ele morreu pelos nossos pecados. Então, eu coloquei essa imagem, que o apóstolo Paulo fala assim, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto? Nossa. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então, pela graça de Deus, pela unção do Espírito Santo, o apóstolo Paulo apresentou Cristo crucificado para eles. E isso é o que mudou a vida deles. E é isso que muda a nossa vida. Amém, irmãos? Então a gente precisa... Hoje estamos celebrando a ressurreição. Mas se a gente não passar pela cruz, não tem ressurreição. Então a gente tem que passar. Nós estamos procurando ir mais fundo nesse assunto, né? Então, temos divulgado esse livro, é muito bom. Quero até mencionar algumas coisas aí dele também hoje. E então, a imagem, né? Deus dá visões, o Espírito Santo dá visões. Para quê? Para que aquilo fique gravado, né? Que possamos receber do Senhor, então, aquela visão espiritual, né? Que vai realmente mudar as nossas vidas, né? Então, nessas últimas semanas, na verdade, né? Exceto semana passada, que nós tivemos aí a bênção de estar aí o Mike, né? A gente tem ouvido várias palavras, temos
sentido que o Espírito Santo está querendo nos dirigir, está nos dirigindo a ir mais fundo nesse assunto da cruz, né? Até me veio à mão também esses dias, até pesquisando, procurando, meditando nisso, um texto, né? E hoje nós cantamos até aos pés da cruz, né? E tem muitos cânticos que falam aos pés da cruz. E esse texto diz o seguinte, que na Bíblia não está escrito aos pés da cruz, em nenhum lugar, né? Mas é bastante cantado, né? Aos pés da cruz. Aí, por que na Bíblia não tem? Porque você até pode ser perdoado dos seus pecados aos pés da cruz, mas você só vai ser liberto dos pecados se subir na cruz. Né? Amém? Amém ou amém? Não é amém, é libertação. É libertação. Né? É libertação. Então, eu estava lembrando daquela figura, uma coisa que me mexeu, tocou muito, muitos anos atrás, aquele livro Peregrino, recomendo, ele ainda é muito válido. Então, tem até uma figura que ele tinha um fardo, aí ele chega perante a cruz, depois de já caminhar um bocado, né? E na hora que ele chega diante da cruz, o fardo cai, que eram os pecados, né? Mas aí eu vendo essa reflexão desse irmão, eu entendi realmente o que Deus quer, irmãos, que a gente entenda o que é estar crucificado com Cristo. É ali que será a libertação. A gente já ouviu, a gente já leu muitas vezes sobre isso, não é verdade? Quem não conhece a passagem de Gálatas 2:20, estou crucificado, não é isso? Com Cristo, e a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, se eu não entendo, se eu não permito se me conformar à cruz de Jesus, também não vou poder experimentar o poder da vida ressurreta. É assim. Se não tem morte, não tem ressurreição. Continua apenas o velho homem vivendo, e pecando, e fazendo a sua vontade, e afastado de Deus. Mas quando entendemos, né? Então, assim como, agora já não está mais aí, né? Assim como José de Arimateia estava abraçando ali Jesus, que a gente possa abraçar a cruz ali e ficar agarrado nela, não sair de lá, não saia da cruz, não desça da cruz. Às vezes a gente desce, né? Eu sei, eu também, né? Então o que eu estou falando aqui hoje é para mim também, viu? Então fiquem tranquilos, porque até fui um pouquinho consolado. Eu vi um irmão que é um grande pregador do século passado, ele falou, ele já tinha pregado muitas vezes sobre a cruz, mas ele não tinha revelação. E um dia veio a revelação. E ele disse que ele teve vontade de sair correndo pelas ruas, gritando, eu fui crucificado, eu estou morto, correndo e dizendo, né, estou morto, né? Ele passou na cozinha, a cozinheira estava lá na casa, falou, estou morto. Ela olhou para ele, não entendeu muito bem, mas quando veio, e isso então mudou radicalmente a vida e o ministério dele, né? Então, que o Espírito Santo abra os nossos olhos e possamos realmente enxergar, né, ver esta realidade, permitir que o Espírito Santo torne esta verdade real na nossa experiência. Quem pode dizer amém? Amém, amém. Então, nós vimos aí, né, várias ministrações, como eu estava dizendo, Jesus, os dois lados da cruz, né? Primeiramente, né, teve aquela ministração do Haroldo que ele mencionou, né, que aquele ensino, o único ensino
de Jesus, ensino de Jesus, que está registrado nos 4 evangelhos, é o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Esse é o único ensino que está registrado nos 4 evangelhos. Nós sabemos que João é bem diferente dos outros 3, né? Mas este ensino está, porque esse é fundamental. Não podemos nos afastar dele. Pois também vimos os 2 lados da cruz, né, que é a substituição, onde Isaías já profetizou, né, ele carregou as nossas dores e enfermidades, carregou a punição pelo nosso pecado, a ira, né, a justa exigência de um Deus justo foi totalmente resolvida, descarregada sobre Jesus. Jesus apaziguou a ira de Deus contra o pecado. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o outro lado é a identificação com Cristo, no seu sofrimento, né, aquilo que estamos falando agora também, né, tomar a cruz a cada dia, negar-se, permitir que a nossa carne seja crucificada para dar lugar à vida de Cristo. Né, como diz Paulo em 2 Coríntios 4:10, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso lugar. 2 Coríntios 4:10. Não precisa abrir, só estou citando, mas se quiser anotar, depois a gente manda a transcrição, né? E depois Tony também nos ministrou, né, que nós somos, na cruz, somos libertos do domínio da vontade, de querer fazer a nossa vontade. Hoje de manhã, uma das primeiras coisas que uma das minhas netinhas está ali agora, eu ouvi ela falar assim lá para a mãe dela: eu não quero, não tem nem 2 anos, né? Eu não quero. É a natureza que está ali, né? A natureza caída. Então, quando Jesus, antes de ir para a cruz no Getsemane, ele falou ali, né? Não se faça a minha vontade, mas a vontade de Deus é melhor. Né? A vontade do Pai é melhor. Somos também libertos de querer proteger a imagem, né? A aparência. Somos libertos da necessidade de exercer controle também. E quero comentar um pouquinho, então, hoje, sobre assim, a parte prática para nós, né? O ensino prático que podemos tirar das 7 declarações, 7 palavras que Jesus disse na cruz, né? A primeira delas, isso é bastante baseado num capítulo desse livro aqui, tá? Então, e na Bíblia, claro, né? Na Bíblia, não é no livro, é o outro livro. Tudo que ele fala é baseado na Bíblia. Então, a gente está aí, tanto que essas declarações, né? Quando essas declarações são do próprio Senhor Jesus, ali na cruz. Momento de morte é um momento em que a pessoa fala aquilo que é mais importante, né? Costuma-se dar muito valor. O que foi a última coisa que a pessoa falou, né? Não é isso? Já ouviram isso? A gente quer saber. Eu até pergunto: o que você vai falar? Já pensou nisso? O que você vai falar? Né? Eu falo isso para os jovens também. Os jovens pensam que eles vão viver eternamente aqui. Eu sei, eu já fui jovem. A gente pensa assim, não, né, tal. Mas a gente sabe que não é assim, né? Então, o que você falaria? E no meio do sofrimento costuma sair, né, também aquilo que de fato está lá dentro do coração. E pode ser coisa boa, mas no caso de Jesus
excelente, né? Tanto que o centurião que estava ali acompanhando a crucificação, ele falou no final, de fato, esse homem era o Filho de Deus. Por que ele falou isso? Por causa das coisas que ele ouviu Jesus falar ali na agonia. Os outros, né, um foi salvo ali dos bandidos, né, dos criminosos que foram crucificados, mas um estava falando besteira ali, porque é o que o coração dele tinha. Ele não tinha coisa boa para falar. O outro até o repreendeu. Mas então, vamos às coisas que Jesus falou. Primeira delas, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Qual é a palavra-chave aqui? Perdão. Então, a primeira, porque ele estava indo ali exatamente para providenciar, para trazer o perdão para nós. E o seu coração estava cheio de perdão. Que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa saber que Jesus tinha sido machucado ali, né? O Bob Sorg aqui do livro, ele fala, foi perfurado, né? Furado, e dele saiu, primeira coisa, perdão. Então, quando a gente estiver, a parte prática para nós, quando estiver passando por dificuldades, adversidades, né, seja qual for, que a gente não esqueça disso, exercite o perdão, porque muitas vezes ficamos magoados, chateados com coisas que acontecem, lógico. Ali no caso de Jesus, injustamente julgado, injustamente condenado e sofreu tudo que sofreu, tudo injusto, tudo injusto. E aí ele ainda fala, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aqueles que estavam fazendo aquilo ali, realmente não sabiam o que estavam fazendo. Talvez a gente ache que alguns dos líderes lá religiosos sabiam que Jesus de fato era o Messias, mas não queriam, né, perder a posição deles lá. Mas deixa isso para lá, que é muito feio, né? Então, perdão é a primeira coisa. E eu quero aproveitar e lembrar um pouquinho, né, uma frase que várias vezes a gente já falou aqui, né? Perdoar é libertar um prisioneiro, quem sabe o resto, quem lembra? E descobrir que o prisioneiro era você mesmo. Perdoar é libertar um prisioneiro. Então, perdão aprisiona. A falta de perdão, desculpe. A falta de perdão aprisiona. Perdoar liberta. Tanto que Jesus, lá na história dos 70 vezes 7, lá, né, ele conta justamente uma história de prisão ali. E alerta no final. Isto vai fazer, o vosso Pai vai fazer com vocês se vocês não perdoarem de coração. O perdão de Deus é incondicional. Incondicional. O sangue, né, quando alguém se converte, quando alguém crê em Jesus, no seu sacrifício, e invoca, né, o sangue, essa realidade do sangue que foi derramado, o sangue do Cordeiro pela sua vida, isto está no centro do coração da Trindade, e isso é sempre atual. Então, o Bob aqui nesse livro, ele fala assim, que Deus, ele torna aquilo, o Espírito Santo, porque a pessoa sente, quando é de verdade, quando é uma experiência real, ela sente que ela está sendo perdoada, ela sente um alívio, quer dizer, é algo que acontece ali, embora o sacrifício tenha acontecido há 2000 anos. Então, o Espírito Santo torna isso real. Para Deus é real. Nunca muda. Tanto é que em Apocalipse nós vemos lá o sangue, nós vamos falar cordeiro e tal. Continua lá. Porque é sempre real. Ainda bem, né?
Glória a Deus por isso. O sangue é vivo, ele está vivo, ele fala, ele nos perdoa. Eu tinha até anotado aqui falar um pouquinho mais de José, mas vai ficar para outra vez, porque senão vai demorar muito aí. Mas vocês sabem a experiência de José do Egito, né? Que é um exemplo maravilhoso de perdão. Só vou falar um pouquinho. Ele foi traído pelos irmãos, a patroa dele mentiu e ele foi parar na cadeia. Enfim, ele foi vários anos de bastante, parece que foram uns 17 anos que foi de sofrimento, acho que é mais ou menos isso, 13, não lembro bem agora, mas sei que foi bastante tempo, como escravo e na prisão e tudo mais. Então, Deus tinha um propósito para ele. Ele estava, na verdade, através de tudo aquilo, sendo preparado para ser um administrador da maior potência da época. Grave isso no seu coração. Tristezas, dificuldades, provações estão sendo permitidas por Deus para o nosso bem. Ainda bem que alguém falou amém aí. E eu estava meditando nisso, porque ele fala depois para os irmãos, né? Porque os irmãos não queriam se perdoar. Tiveram dificuldade para se perdoar. Aí ele insistia, dizia, mas, gente, foi tudo Deus que estava por trás. Vocês fizeram mal, sim, para mim. Vocês queriam o meu mal. Mas Deus estava por trás. E vocês querem uma prova disso? Quem é que deu os sonhos para José? Quem deu os sonhos para José? Que causou toda a confusão, não é verdade? Ele contou os sonhos, daí todos eles ficaram com... Já tinha um ciúminho ali, porque ele era o preferido do pai, né? Agora, contando o sonho, então Deus está por trás. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, guarde isso no coração, né? E ore. A maior prova de que alguém perdoou é se você pode orar por aquela pessoa, de coração, e pedir assim para Deus, ó Deus, aquela pessoa lá, que ela não sofra nada por aquilo que ela me fez. Essa oração eu sei que não é fácil, porque eu já ouvi gente falar, orar, dizer que, Senhor, né, que a tua mão pese sobre aquela pessoa, né? Tem esses papos aí, né, no meio evangélico. Tem ou não tem? Tem. Então, mas não, isso aí não vai resolver. Isso é vingança. É vingança. Ainda que está escrito que o Senhor fala, minha é a vingança. Eu não posso realmente, né, me vingar, né? Eu falei, tá bom, Senhor, eu não quero me vingar, mas o Senhor não deixa escapar, tá? Não. Por favor, né? Dá o que merece, né? O fulano. Mas reter o perdão nos causa muitas perdas. Quer ver uma perda enorme? Aquela que dançou lá, que agradou Herodes, né? Herodes disse que podia pedir até metade do reino, não foi? Ela trocou pela cabeça de João Batista. Por causa da mágoa, da amargura, da raiva que a mãe dela tinha de João Batista. Então, é perda, e a advertência de Jesus é muito séria em Mateus 18, né? Então, a segunda expressão que Jesus fala ali, a declaração, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Promessa. Ele deu uma promessa. Nosso Deus é um Deus de promessa. Quando a gente está passando dificuldades, agarre na promessa. Nas promessas do Senhor. Eu vou seguir mais rápido agora. A terceira declaração diz assim, o versículo
em João 19, fala: vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, o Bob ele faz uma comparação, uma analogia ali. João seríamos nós e Maria, a mãe, seria a igreja. Tá? Então, ele fala o seguinte, que Jesus está dizendo para a igreja, olhe para o seu filho aí, cuida dele, né? E fala para João, que seríamos nós, olha para a igreja. Então, quando vem a tribulação, o sofrimento, a dor, a igreja tem, claro, o corpo tem a obrigação, tem a ordem de Jesus de cuidar das pessoas, de se importar com essas pessoas. Mas, às vezes, faz coisa errada nessas horas. Julga, condena, critica a pessoa que está passando até por dificuldades. Vocês já viram isso? É errado, mas não está fora da soberania de Deus. Deus permite até isso. Deus permite que a gente seja ferido na igreja, para depois ser curado na igreja. Né? Então, são os caminhos de Deus. Então, algumas pessoas até se afastam da igreja. Então, ele fala para João, não, cuida da sua mãe, não se afaste. E nesses momentos de lutas, dificuldades, a gente pode aprender muitas coisas, se a gente não emburrar. Desculpa falar isso, mas às vezes é só emburrar, né? É emburrar. Quarta declaração: Deus meu, por que me desamparaste? Então, é parece assim, um desabafo, até estranho, né, que Jesus fale isso, né, se a gente pensar. Mas ele era humano, né? Nesse momento ele falou isso. Então isso nos dá aquela paz, aquela segurança de que a gente pode questionar Deus. Você pode questionar, mas questione Ele. Não fique lamentando para as outras pessoas aquilo que Deus está permitindo acontecer na sua vida. Não lamente, não se queixe disso. É isso que é para fazer. Fala para Ele. Deus aguenta. Tá? Deus aguenta. Então, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que o Senhor está permitindo isso comigo? Às vezes a resposta não vem logo, mas é permitido fazer isso. No mínimo, você vai se sentir aliviado de poder falar isso para Deus. Olha, eu estou sentindo isso, eu estou angustiado, eu não estou entendendo, mas, Senhor, me mostra, né? Mas eu confio, né, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua fidelidade que nunca muda, né? A quinta declaração: tenho sede. Tenho sede, está em João 19, 28. Né? Então, às vezes a pessoa desanima quando está passando, né, por esse tempo de cruz, mas com essas palavras a gente é encorajado a buscar mais a fundo ainda ao Senhor. Né? Minha alma tem sede de Ti. Querer mais ainda, né, tem até um hino, né, que dizem que cantaram lá quando o Titanic afundou, né? Mais perto quero estar, ainda que seja a dor que me una a Ti. É uma bela palavra, uma bela frase. Então, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti, da Tua presença. Isso que nós podemos tirar desta declaração. A sexta declaração: está consumado. João 19, 30. Sabe, às vezes
Às vezes a gente pensa que aquela aprovação não vai parar nunca, né? Está demorando passar, né? Por que está demorando tanto? Mas ela vai passar. Vai passar. Ela vai terminar e vai chegar o dia que você vai poder dizer, acabou. Você crê nisso? Porque está escrito, Filipenses 1,6, Deus diz, aquele que começou uma boa obra vai levar até o fim, ele vai concluir. Então, creia na palavra do Senhor. E aí, o irmão aí, ele lembra que Zacarias, né, que certamente esses 9 meses que ele ficou mudo, não foi fácil, né? Alguém poderia dizer, para a mulher ia ser pior, né? Mas isso é só a minha brincadeirinha aqui, né? Eu não acho que necessariamente isso, né? Mas a Ivana olhou para mim com reprovação, né? A Miriam também. Mas não é. Esses 9 meses, eu vou falar melhor. Certamente esses 9 meses para Zacarias foram mais longos do que para Isabel. Né? Certo, Jé? E aí, quando então finalmente acabou, ele começou a profetizar. Olha que coisa linda. E que profecia, hein? Você não vê ali amargura, você não vê queixa, é uma exaltação de Deus. Né? Então, você está passando por dificuldades, está dura a jornada na cruz, lembre-se disso, vai passar e você vai profetizar. Amém. E a última, isso não quer dizer que está terminando aqui, viu? Só estou falando, é a última declaração. A última declaração. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso está em Lucas 23, 46. Então, esse é a entrega total, né? É a rendição, é realmente jogar a toalha, como se diz, né? Realmente admitir, confiar completamente, como a criança, né, que está no colo da mãe e adormece. Tem certeza que a mãe não vai deixar ela cair. Então, é esta confiança. Deus está nos levando, né? Vocês sabiam que eu também tenho provações, e lutas, e dificuldades, e sofrimentos, sabiam? Todos passamos. É o trabalhar de Deus, é o agir de Deus. Deus usa as circunstâncias, usa de muitas maneiras para trabalhar, para exatamente fazer aquilo que está escrito, que a morte de Jesus, a gente viva junto com Jesus a sua morte para que a sua vida se manifeste. É para isso. É para nos tornar mais parecidos com Ele. Então, quanto mais eu coopero, né, com todas essas situações, né, a minha reação é de cooperar, é de não emburrar com Deus, inclusive, que às vezes, sutilmente, a gente fica magoado com Deus. Fica, sim, tem muita gente que acha que Deus não está sendo justo. Porque a outra pessoa parece que tem uma vida tão boa, tão tranquila, e eu passando por esses sofrimentos todos aí. Né? Então, isso é perigoso, né? Não é bom. Isso não é cooperar com o que Deus está fazendo na sua vida. Aquilo que Ele está permitindo para você e para mim é o que eu preciso. É o que eu preciso. Então, uma última observação sobre isso, que 4 dessas afirmações Ele dirigiu a Deus, ao Pai.
com isso, nos mostra para onde nós temos que olhar, né? No meio de todas as provações aí. Então, perdoar, aguardar firme nas promessas, ficar firme com a igreja, buscar o propósito, né, daquele sofrimento, desejar mais profundamente, ardentemente a Deus mesmo, sede por Deus, fome por Deus, perseverar, né, perseverar até o fim e render-se completamente. Amém, Senhor. Queria orar um pouco antes de concluir. Não sei, Gabriel, tem algum cântico aí? Pode vir. Como disse no início, a carta aos Gálatas, ela fala, é muito forte nessa questão, né? Então eu quero ler só alguns versículos rapidamente de Gálatas, assim, já indo quase para o final, tá? Quase para o final. Então, Gálatas 2, 19 e 20 é do texto muito conhecido, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E Gálatas 5, capítulo todo, vai falar das obras da carne, depois vai falar do fruto do Espírito. E aí ele conclui, os que são de Cristo, muito forte essa declaração, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E a última passagem que quero ler de Gálatas aqui diz assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Eu queria orar um momento, queria que você fechasse um pouco seus olhos e concentre naquilo que você sentiu que o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida e talvez tocou um pouco hoje, mais, né, ou bastante, não sei. E quero orar. Pai, aqui está a Tua palavra, nós agradecemos. Nesse dia, nesse domingo da ressurreição, nós temos entendido que o Senhor nos chamou para esta vida vitoriosa mesmo, em Cristo. Mas a forma de o Senhor nos levar para esta vida é a cruz. É o Teu instrumento. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Assim como o Senhor se entregou conscientemente, eu quero reafirmar aqui a minha decisão de conscientemente me entregar às Tuas mãos para o Teu agir, para o Teu operar, para a operação da cruz na minha vida,
E peço que abençoes os meus irmãos nessa hora, que decidam isso também, que os que tenham consciência, que tenham clareza da necessidade de nós cooperarmos com o teu chamado. E o Senhor disse: se alguém quiser vir após mim, esse é o caminho. Abençoa, abençoa, Senhor, e que possamos, assim como está escrito em Hebreus, que o Senhor suportou a cruz pelo gozo que estava proposto, que a gente lembre disso. Tem o sofrimento, mas tem a alegria indizível do outro lado do sofrimento. A glória e coisas maravilhosas. Ó Senhor, dá-nos clareza sobre tudo isso, Pai. Dá-nos revelação. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.